Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu a missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. De 3 a 13 de junho, o pastor Carlos Cardoso e missionária Raquel Cardoso estiveram na floresta amazônica, Peru e Colômbia, com o projeto Arrependa-se. Lá, Deus apresentou o pastor Aminadeb e a missionária Zil, que estão lá há mais de 15 anos, fazendo missão nas tribos indígenas e nos ribeirinhos. Deus presenteou esse casal com o ministério Semear e com uma estrutura para retiros e eventos. E agora, um sonho de muitos anos de construir uma escola profética vai se tornar uma realidade, junto com o projeto Arrependa-se, onde iremos lutar para capacitar índios e irmãos para o evangelismo e missões aos povos não alcançados e nos ribeirinhos, tanto no Brasil, na Amazônia, Peru e Colômbia. Deus vai operar coisas grandes neste lugar e você pode fazer parte desta obra, nos ajudando com suas orações, contribuições, indo conosco fazer essa obra missionária. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós iremos ministrar uma breve palavra. Nosotros iremos ministrar una breve palabra. Não é pelo muito falar No es por el mucho hablar que Deus vai operar. que Dios va a operar. Basta uma palavra dele Basta una palabra de Él para coisas sobrenaturais para que acontecerem. cosas sobrenaturales ocurran. Nós vamos ler um texto que está no Evangelho de João, Vamos a leer un texto que está en el Evangelio de Juan, no capítulo de número 20, versículo 29. Vamos a leer el capítulo 20, verso 29 de Juan. Convide a todos para ficarem em pé, só Por por um favor, instante, ponerse de pie, hermanos, para o sangue circular, para que la sangre circule un poquito para você conseguir ficar até a última palavra. y que usted logre quedarse hasta la última palabra. Y si no, lo amarramos. Se você estivesse diante de uma autoridade, Si usted estuviera frente a una autoridad, dentro de um lugar que você não pudesse sair, dentro de un lugar que usted no pudiera salir, você iria ficar até o final. usted iría a quedarse hasta el final. Dizem que Fidel Castro, Dicen que
Fidel Castro foi o homem que mais discursou fue el hombre que más hizo discursos em um dia. en un día. Ele discursou mais de 12 horas Él hizo un discurso de más de 12 horas e ninguém podia sair da sua y presença. nadie podía salir de su presencia. E todos ficaram de pé, Y todos quedaron de pie, ouvindo o que ele estava falando. oyendo lo que él estaba hablando. E o que ele estava falando era palavras vazias. Y lo que él estaba hablando era nada más que palabras vacías. Você está diante de um Deus que fala. Y usted está delante de un Dios que habla. E a palavra que sai desse altar, Y la palabra que sale de este altar, que vem da boca dele, que viene de la boca de él, não vai tornar vazia. no regresará vacía. Ele tem um propósito nessa Él tiene un palavra. propósito en esta palabra. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 20, verso 29. Vamos allá, Evangelio de Juan 20, 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amém. Amén. Repita comigo, a geração Repita conmigo: la generación que não conheceu Jesus. que no conoció a Jesús. Repita novamente, diga, a geração Repita nuevamente: generación que não conheceu Jesus. que no conoció a Jesús Pode se assentar. puede tomar asiento. Quem aqui nunca pensou um dia ¿Quién aquí nunca pensó un día de se ver lá nos dias em que Jesus estava na terra? de verse en esos días en que estaba Jesús en la tierra? Você pode imaginar você lá no meio da multidão ¿Puede usted imaginarse usted allá en medio de la multitud e vendo 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão? y viendo 5 panes y 2 peces alimentar una multitud? Vários leprosos sendo purificados, Varios leprosos siendo limpios, demônios sendo expelidos, demonios siendo expulsados, enfermidades sendo curadas. enfermedades siendo curadas. Não seria maravilhoso ¿No sería maravilloso você viver naquela época, usted vivir en esa época? você contemplar Jesus? Contemplar a Jesús, E nós, muitas das vezes, nos imaginamos lá. y nosotros muchas veces nos imaginamos allá. Veja que o texto que nós lemos está dizendo Vea que el texto que leemos está diciendo que nós que não vemos que nosotros que no hemos visto e cremos, y creemos, somos bem-aventurados. somos bienaventurados. Somos mais do que felizes. Somos más que felices. Nós precisamos fazer uma análise do livro de João. Necesitamos hacer un análisis del libro de Juan. E quando nós conhecemos a história desse livro, Y cuando conocemos la historia de este libro, nós ficamos maravilhados. quedamos maravillados. Nós temos os evangelhos sinópticos, Tenemos los evangelios sinópticos, que são Pedro, Mateus, Marcos e Lucas. que son Mateo, Marco y Lucas. Veja que Mateus escreveu para os judeus, Mire que Mateo escribió a los judíos, Marcos escreveu para os gregos Marcos a los griegos e Lucas para os romanos. y Lucas a los romanos. E veja que o evangelho de João Y mire que el evangelio de Juan não foi escrito para um povo específico, no fue escrito a un pueblo específico, foi escrito para todas as gerações de todo o mundo. sino para todas las generaciones de todo el mundo. O texto-chave de toda a Bíblia, El texto llave de toda da la Biblia, compreensão bíblica, la comprensión bíblica, está no evangelho de João, está en el evangelio de Juan. capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo Dios amó al mundo de tal de maneira tal manera que deu que dio seu Filho su Hijo unigênito unigénito para que todo aquele que para nele que crê todo aquel que en él crea não pereça, no se pierda, mas tenha vida pero eterna. tenga la vida eterna. Ninguém sabe o tamanho desse Nadie de sabe tal maneira. El tamaño de tal manera. Não temos como descrever. No hay cómo describir. Deus amou o mundo. Dios amó al mundo. Ele não amou judeus, Él no amó a judíos, gregos, griegos romanos. o romanos. Ele amou todos. Él amó a todos. E ele deu Jesus Y él ven a Jesús. por todos. Dio a Jesús por todos. Glória ao nome dele. Gloria al nombre de él. Mas existe algo que talvez você não saiba. Pero existe algo que quizás tú no lo sepas. Quando você estuda sobre a história de João, Cuando usted estudia sobre la historia de Juan, ele foi o único discípulo él fue el único discípulo que reclinou a cabeça no peito de Jesus. que inclinó la cabeza en el pecho de Jesús. Ele foi o único discípulo El único discípulo que acompanhou a crucificação. que acompañó la crucifixión. Ele viu Jesus todo transfigurado. Él vio a Jesús todo transfigurado. Ele acompanhou a crucificação Él acompañó la crucifixión até o último suspiro de hasta el Jesus. último suspiro de Jesús.
Ele viu Cristo Él vio a Cristo pagando o preço pelo nosso pecado. pagando el precio por nuestro pecado. Após muitos anos do seu apostolado, Después de muchos años de su apostolado, o imperador dominicano o prendeu el emperador dominicano prendió e o lançou na ilha de Patmos. y lo puso allá en la isla de Patmos. E algo que eu aprendi estudando essa mensagem, Y algo que aprendí estudiando ese fiquei mensaje maravilhado. y quedé maravillado, Porque a gente pensa que João, o último livro que ele escreveu foi o Apocalipse, porque pensamos que el último libro que escribió Juan fue Apocalipsis, mas não foi. pero no fue. O último livro que João escreveu El último libro que escribió Juan foi o Evangelho. fue el Evangelio. E veja que o mesmo João Y mire que el mismo Juan, que viu Cristo transfigurado, que vio a Cristo transfigurado, ferido herido pelos nossos pecados, por nuestros pecados, ele vai ver Jesus ressuscitado. él va a ver Jesús resucitado. No capítulo 1 do Apocalipse, En el capítulo 1 de Apocalipsis, quando Jesus se apresenta a ele ressurreto, cuando Jesús se presenta a él resurrecto, com olhos como chama de fogo, con ojos como llama de pés fuego, como latão reluzente, pies como latán reluciente, veste de linho finíssimo. vestiduras de lino A finísimo, voz que saía da sua boca voz que sale de su boca era como muitas águas. era como la de muchas E aguas. veja que João caiu atemorizado. Y Juan cayó E no atemorizado. verso 18 de Apocalipse En 1, el verso 18 de Apocalipsis 1, Jesus disse: João, Jesús dijo: Juan, não temas, no temas, porque eu fui morto. porque yo fui muerto. Jesus estava lembrando João, você me viu morto. Jesús estaba recordando, Lembrando João que você me viu morto, Jesús estaba recordando a Juan: usted me vio muerto, mas agora eu estou vivo. pero ahora estoy vivo. E eu tenho nas minhas Y yo mãos tengo en mis manos as chaves las llaves do inferno e da del morte. infierno y de la muerte. E veja que depois que João tem a revelação do Y Apocalipse, mire que después de que Juan tiene la revelación de Apocalipsis, e muitos olham para essa y revelação muchos miran hacia esa e pensa que é o revelación último livro que foi y escrito da piensan que es el Bíblia. último libro que fue escrito de la Biblia. Deus concedeu a João a graça Dios concedió a Juan la gracia de sair de de Patmos salir de la isla de e ele Patmos. foi residir em Éfeso. Y él fue a Éfeso E ele foi o único discípulo y fue el único discípulo que morreu de morte natural. que murió de muerte natural. Ele foi o único discípulo Fue el único discípulo que não provou de uma morte cruel. que no probó de una muerte cruel. E nos seus últimos momentos de vida, Y en sus últimos momentos de vida, ele vai escrever o Evangelho do Amor, él va a servir al evangelio de amor, porque ele quer que Cristo seja conhecido porque él quiere que Cristo sea conocido como aquele que ama. como el que ama. E agora, quando você estuda sobre esse Evangelho, Y ahora cuando usted estudia sobre ese evangelio, em todos os evangelhos y todos los evangelios, existem aproximadamente existe aproximadamente 40 milagres. 40 milagros. Mas João, Pero Juan, ele destacou apenas 7 sinais. él destacó apenas 7 señales. Porque no grego, quando você vai interpretar o que João está escrevendo, Porque en griego, cuando usted va a interpretar lo que Juan está escribiendo, ele não está escrevendo milagres, no está escribiendo milagros. ele está escrevendo sinais. Él está hablando de señales. E ele destacou 7 apenas, Y él destacó apenas 7 com um propósito. con un propósito. Ele queria deixar uma mensagem à igreja. Él quería dejar un mensaje. Os milagres são esses. Los milagros son estos. Em João capítulo 2, En capítulo 2 de Juan, Jesus transforma a água em vinho. Jesús transforma el agua en vino. No capítulo de número 4, En capítulo número 4, Jesus cura o oficial do rei. Jesús cura el oficial del rey. Em João capítulo 5, Jesus cura o paralítico. En Juan 5, él cura al paralítico. Em João capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes. En Juan capítulo 6, él multiplica panes y peces. Em João capítulo 6, Jesus anda sobre o mar. Ahí mismo en 6, él anda sobre el mar. Em João capítulo 9, ele cura o cego de En Juan nascença. capítulo 9, él cura el ciego de E nacimiento. em João capítulo Y 11, en Juan capítulo 11, ele relata o milagre na casa de Marta e Maria. él relata el milagro en la casa de A Marta y María, ressurreição la de resurrección Lázaro. de Lázaro. E nesses 7 milagres, Y de esos 7 milagros, João está transmitindo uma mensagem Juan está pasando un mensaje sobre o poder de Cristo. sobre el poder de Cristo. Quando Jesus transforma a água em vinho, Cuando Jesús transforma el agua ele en tem vino, o poder
Él tiene el poder sobre a matéria, sobre la a materia. transmutação da La matéria. transmutación, transformación de la Quando materia. Jesus cura o oficial do rei, Cuando Jesús cura al oficial del veja rey, que este oficial, o centurião disse: mire que de este oficial el centurión dice, basta uma palavra tua. basta una palabra tuya. E então isso prova Y esto prueba que não existe fronteira, que no existe frontera, não existe limite, no existe límite, não existe distância no existe distancia. para milagres acontecer. Aleluya, para milagres. Glória a Deus. Gloria a Quando Dios. Jesus cura o paralítico, Cuando Jesús cura el paralítico, que era paralítico há 38 que era anos, así paralítico a 38 João años, está querendo nos dizer Juan está queriendo decir que Jesus tem poder que sobre a Jesús genética tiene poder humana. sobre la genética humana. Ele tem poder sobre a Tiene genética poder sobre la humana. genética Oh, glória ao humana. nome Oh, de gloria al Jesus. nombre de Jesús. Quando Jesus multiplica pães e Cuando él peixes, multiplica panes y peces, Jesus estava falando que não há matemática. él estaba hablando no Não a la existe matemática. lógica No matemática existe lógica matemática para os milagres de para los Jesus. milagros de Jesús. Porque tudo que chega pequeno na mão Porque dele, todo lo que llega pequeño en su ele mano, multiplica. él multiplica. Ele Aleluya. multiplica. Él multiplica. Oh, glória ao a Dios. nome dele. Gloria al Señor. Aleluia. Aleluya. Quando Jesus anda sobre as águas, Cuando Jesús anda sobre las aguas, João estava dizendo Juan estaba diciendo que ele tem poder sobre todos os fenômenos da que él natureza. tiene poder sobre todos los fenómenos de la naturaleza. Agora olha que coisa tremenda quando Jesus cura o cego de nascença. Ahora, qué cosa tremenda. Cuando él cura al ciego de nacimiento, Ele está dizendo que não existe acaso. él está diciendo que no existe acaso. Não existe acaso para milagres No acontecer. existe coincidencia para que milagros ocurran. Veja que o cego de nascença em João 9, Mira que ese mismo ciego en Juan 9, os discípulos perguntaram: los discípulos preguntaron, quem pecou, Senhor, ¿quién pecó, Señor, para ele nascer cego? para que naciera ciego? Foi seus pais que ¿Fue sus pecaram? padres? Foi ele Claro, que pecou? Fue él. E Jesus Y disse: Jesús dijo, nem ele pecou, ni él pecó, nem seus pais ni sus pecaram. padres pecaron. Esta enfermidade se Esta manifestou enfermedad se manifestó porque não é um acaso, porque no es una é coincidencia. para que se Es para que manifeste se manifieste a glória de la Deus. gloria de Dios. A glória de La Deus. gloria de Dios. Agora veja que o sétimo milagre que João destaca, Ahora el séptimo milagro que Juan destaca, ele vai relatar o poder de Cristo él va a relatar el poder de Cristo sobre a morte. sobre la muerte. Oh, glória. Gloria a Dios. O mal mais temido do homem. El mal más temible del hombre. Em 2020, quando tudo fechou, En 2020, cuando todo cerró, todo mundo ficou trancado em casa com medo do quê? todo el mundo quedó encerrado en casa con miedo de salir Da morte. de la muerte. Todos temem a morte. Todos temen la muerte. Mas veja que isso é até um paradoxo para nós que somos cristãos, Mire que eso es tan paradoxo para nosotros que somos cristianos. porque o salário do pecado é a morte. Porque el salario del pecado es la muerte. E eu sempre digo isso, Yo siempre digo esto. que bom seria que fosse só morte física, Qué bueno sería que fuera solamente la muerte física. mas a morte de Romanos 6:23 Pero la muerte de Romanos 6:23 é uma separação eterna de es Deus. una separación eterna de Dios. O salário do pecado El salario del pecado é uma separação eterna es de una Deus. separación eterna de Dios. Mas veja que João vai destacar o poder de Cristo sobre a morte física. Pero mire que Juan destaca el poder de Cristo sobre la muerte física. E a Bíblia vai dizer em Romanos 6:23 Y la Biblia va a decir en Romanos 6:23 que o dom gratuito de que el Deus don gratuito é a vida gratis de Dios eterna. es la vida eterna. Quando você entende que Jesus tem poder sobre a morte, Cuando usted entiende que Jesús tiene poder você sobre não la vai muerte, mais temer a morte, no va usted más temer la muerte. porque você tem o dom da imortalidade. Porque usted tiene el don de la inmortalidad. Você tem vida eterna. Usted tiene vida eterna. Você tem vida Aleluya. eterna. Usted tiene vida eterna. Oh, glória ao nome Oh, dele. gloria al nombre de Jesús. E olha que coisa tremenda. Y mira qué cosa tremenda. Quando nós entendemos isso, Cuando entendemos esto, Paulo escreveu em Filipenses 1:21. Pablo escribió en Filipenses 1:21. Para mim viver é Cristo Para mí el vivir es Cristo e morrer y morir é lucro, es ganancia. por causa da segurança da vida Por la eterna. seguridad de la vida eterna. Se eu morrer, Si yo me muero, eu sei aonde eu vou passar yo a minha sé dónde voy a eternidade, pasar mi eternidad. porque o dono da vida me salvou. Porque el dueño de la vida me salvó. E isso é tremendo.
Y eso es tremendo. Agora compreenda Ahora entienda que nesses 7 milagres que en estos 7 milagros não houve manifestação de toque físico. no hubo manifestación de toque físico. O único milagre de El toque único físico milagro de toque físico foi o cego, que ele fez o lodo e colocou nos olhos. fue el ciego que hizo un barro y puso en sus ojos. Mas mesmo para o cego receber o milagre, Pero mismo para que el ciego reciba ele el teve que milagro, obedecer a palavra. él tuvo que obedecer la palabra. Todos os milagres que João relata, Todos los milagros que Juan relata, Jesus, Jesús, exceto o cego de nascença, excepto el ciego de nacimiento, não toca nas pessoas. no toca en las personas. E isso é uma mensagem. Y eso es un mensaje. Porque João destaca Porque Juan destaca que todos os milagres operados que todos los milagros operados foi pelo poder da palavra. fue por el poder de la palabra. E ele vai sustentar a igreja Y él va a sustentar la iglesia pelo poder da palavra. por el poder de la palabra. E eu quero que vocês entendam que isso é profético para a Casa Emanuel. Y quiero que ustedes entiendan que esto es profético para Casa Emmanuel. Casa Emanuel está completando 2 anos. Casa Emmanuel está completando 2 años. E é quando uma criança começa Y es cuando un niño empieza a falar. a hablar. E eu quero dizer Y yo quiero decir que o que esta casa vai falar que lo que esta casa va a hablar é o poder da palavra. es el poder de la palabra. E a palavra De la palabra vai mover coisas sobrenaturais. va a hacer cosas sobrenaturales. Desde a transmutação da Desde la matéria. transformación de la materia. Desde que não importa a distância. Mire que no importa la distancia. Sobre o poder da genética. Sobre el poder de la genética. Sobre o poder sobre a morte. Sobre el poder sobre la muerte. Sobre o poder sobre fenômenos sobre da el poder sobre natureza. fenómenos de la naturaleza. Não existe nada que No vai existe suportar nada que va a o soportar poder da el palavra poder de la palabra que vai ser que va liberada a ser deste lugar. liberado en este lugar. Aleluia. Quem crê nisso, diga glória a En esto Deus. diga gloria a Dios. Aleluya. E veja que o que João está destacando Y aqui mire que lo que Juan está destacando aquí é a dimensão onde Cristo tem poder. es la dimensión donde Cristo tiene poder. Não há impossibilidade para ele. No hay imposibilidad para él. E veja que ele quer destacar Y mira que es lo que él quiere destacar. que por mais que Jesus não esteja presente, Que por más que Jesús no esté presente, como foi o caso do centurião, como fue el caso del centurión, Jesus não foi curar o servo, Jesús no fue allá a curar al ciego. foi a palavra liberada. Fue la palabra liberada. Vai e seja feita conforme a tua fé. Ve y sea hecho conforme tu fe. Veja que não importa ele estar presente, Mira que no importa que él esté presente. não importa se ele está tocando, No importa si él está tocando. só o poder físicamente. da palavra Solo el poder de la palabra é suficiente es suficiente para que coisas sobrenaturais para que cosas aconteçam. sobrenaturales acontezcan. Aleluia. Aleluya. E eu aprendo mais ainda com João. Yo aprendo aún más con Juan. Ele vai enfatizar Él va a enfatizar no capítulo 6, verso 30 a seguir. en el capítulo 6, verso 30. Ele vai destacar sobre a incredulidade do povo. Él va a destacar sobre la incredulidad del pueblo. Porque João está escrevendo para uma igreja Porque Juan está escribiendo para una iglesia que estava muito vibrada em sinais. que estaba muy fijada en señales. E ele está querendo dizer Y él está queriendo decir que a palavra que la palabra é que dá sustentação a es que da el milagres. sustento para el milagro. E quando você lê João capítulo 6, verso 30 Cuando usted lee Juan 6:30 ao 36, hasta el 36, João vai deixar uma mensagem. Juan va a dejar un mensaje. Pode ler, pastora. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná estoy leyendo el 7, es el 6. Sí, estoy bien. Pero es el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 30 ao 36. É esse Disculpe, mesmo. sí, sí. Verso 31, sigo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan.
Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, aleluya. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Glória a Mas Deus. os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não crês. Sin embargo, ya os le he dicho que por más que me hayas visto, no me creyeron. Veja que o povo estava pedindo sinais. Mira que el pueblo estaba pidiendo señales. Em outro contexto bíblico, Jesus está dizendo En otro contexto, el Señor está diciendo que uma geração incrédula e perversa que una generación incrédula y perversa me perde sinais. pide señal. Sinais não bloqueia a incredulidade. Señales no bloquean la incredulidad. O que bloqueia a incredulidade, Lo que bloquea la incredulidad, o que dá sustentação, lo que está sustento, é o poder da palavra. es el poder de la palabra. Veja que João também vai destacar. Mire que Juan también va a destacar. Em João capítulo 12, versículo 37. Juan 12:37. Ele vai destacar sobre a incredulidade do povo. Él va a destacar sobre la incredulidad del pueblo. E olha o que diz esse texto. Y mire lo que dice ese texto. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas, 12:37. Juan 12:37. Embora tivesse feito tantos sinais Sim. na sua presença, Sí, ahí estoy. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. os sinais não dão sustentação. Las señales no dan sustento. O que dá sustentação Lo que da el sustento é a palavra. es la palabra. E muitas pessoas Y muchas personas estão dentro dos templos están dentro de las iglesias só para receber solo para sinais recibir e milagres. señales y milagres E rejeitam y rechazan a palavra. la palabra. Por isso não tem crescimento. Por eso no hay crecimiento. Por isso não desenvolvem. Por eso no desarrollan. Porque a palavra que Porque transforma. la palabra es la que É a transforma. palavra que dá Es la sustentação. palabra que da el sustento. Nós precisamos voltar a crer Necesitamos volver a creer unicamente únicamente na palavra. en la palabra. E veja que João estava sendo o último apóstolo vivo Y mire que Juan estaba siendo el último apóstol vivo e com certeza y seguro ele estava escrevendo estaba escribiendo por uma igreja por una iglesia que não iria mais ver que no iría más ver os apóstolos que andaram com Jesus. los apóstoles que andaron con Jesús. Jesus já tinha morrido. Jesús ya había muerto. Vários apóstolos já tinham morrido. Varios apóstoles ya habían João muerto. era o último. Juan era el último. Ele sabia que iria morrer. Él sabía que iba a morir. Ele já tinha a visão do Él Apocalipse. tenía ya la visión del Apocalipsis. Ele sabia que Jesus não viria naquela geração. Él sabía que Jesús no vendría en esta Então ele está generación. escrevendo para nós. Entonces él está escribiendo a E sabe o que ele nosotros. está escrevendo Y para sabe nós? que él está diciendo a Se nosotros, firme na palavra. se firme en la palabra. Porque sinais não dá Porque sustentação. señales no te van a sostener. Mas o que move o sobrenatural, Pero lo que mueve lo o que sobrenatural, gera lo que permanência, genera o que gera lo que genera crescimento, crecimiento, é o poder da es el poder de palavra. la palabra. Aleluya. Aleluia! Gloria. Veja que no capítulo 6 Mire que en el capítulo 6 foi o dia que Jesus discursou pesado. fue el día que Jesús discutió. Discursou pesado. Él tomó pesado con la gente. Jesus começou a dizer: minha carne é comida, Él empezó a decir, mi carne es comida, meu sangue é bebida. mi sangre es bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Quien come mi carne y bebe mi sangre tem vida eterna. tiene vida eterna. E Jesus começa a pregar sobre Y isso. Jesús empieza a predicar E sobre tinha uma eso. multidão ouvindo Jesus. Y había una multitud oyendo a Jesús. E sabe o que aconteceu? ¿Y sabe qué ocurrió? O povo começou a ir embora. El pueblo empezó a irse. Porque o povo não veio ali para ser alimentado Porque pela el palavra. pueblo no vino allí para ser alimentado por la palabra. Eles queriam sinais. Ellos querían señales. E Jesus queria ensinar. Y Jesús quería enseñar. E de repente os discípulos vieram Y de repente los discípulos vinieron e disseram: Senhor, a multidão está indo embora. y dijo, Señor, la multitud se va. O que os discípulos queriam dizer? Muda o discurso. Y los discípulos, Queriam dizer: muda o discurso, o sermão. los discípulos querían decir muchos sermones. Começa a operar milagres. Con esto comienza a operar milagros. E Pedro chegou e disse Y isso. Pedro llegó y dijo eso. E sabe o que Jesus disse? ¿Y sabe qué dijo Jesús? Se vocês não suportam a palavra, Si ustedes no soportan a la palabra, vão embora também. váyanse ustedes también. Agora olha o que Pedro disse. Ahora mira lo que Pedro dijo.
para onde iremos nós? ¿Para dónde iremos nosotros? Se só tu Si solo tú tens as palavras das de vida palabras eterna. de vida eterna. Aleluya. Aleluia! Aleluya. Oh, glória! Oh, gloria. Há poder nessa A palavra. poder en esta palabra. Aleluia! Aleluya. E sabe o que eu compreendo, irmãos? ¿Sabe qué entiendo, hermanos? A maturidade de João. La madurez de Juan. Você sabia que existia um enigma, ¿Usted sabía que existía un enigma? uma fala popular no meio do povo, Un dicho popular que Jesus viria naquela geração. que Jesús vendría en esa generación. E foi o próprio João que escreveu Y isso. fue el mismo Juan que escribió No eso. capítulo 20, verso 24 a En 29. el capítulo 20, 24 al 29. E é interessante você estudar sobre isso, Y es interesante usted estudiar sobre eso. porque o discípulo mais novo de Jesus era João. Porque el discípulo más joven de Jesús era Juan. E João estava perto da sua morte. Y Juan estaba cerca de su muerte. E o povo tinha no coração deles Y el pueblo tenía en sus corazones que João não iria morrer. que Juan no iría a morir Por causa desse texto, por causa de este texto. gerou um comentário Creó un comentario que Jesus só iria que voltar Jesús solo vendría de regreso antes de João morrer. antes de que Juan muriera. Vamos prestar atenção no texto. Vamos a poner atención en el texto. Capítulo 20, Capítulo 20, 21, 21. Capítulo 21, verso 24 ao 29. verso 24 al 29. Olha que coisa interessante. No, Não, é capítulo 21 mesmo. capítulo 21 mismo. Vamos lá. Vamos. Versículo de número 14 a seguir. Não, versículo 15 a seguir. Capítulo 15, capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Sigo? Pode continuar. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y Espera aí. dicho, Presta atenção que Jesus destaca como Pedro ia morrer. mire que Jesús está destacando la forma que Pedro moriría. Agora, olha a continuidade do texto. Ahora mira la continuidad del texto. Verso 19 a seguir. Verso 19. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo quien en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Olha só, Mire, João está dizendo sobre ele mesmo. Juan está hablando sobre él mismo. João estava perto de Jesus e Pedro. Juan estaba cerca de Jesús y Pedro. Quando Pedro foi chamado novamente para o Cuando ministério, Pedro fue llamado nuevamente para el ministerio, Jesus revela a sua morte. Jesús revela su muerte. E como ele via que João estava ali, Y cuando él veía que Juan estaba e allí, veja que no evangelho de João, ele próprio se destaca y él en su evangelio, él mismo se destaca como aquele a quem Jesus como amava. aquel a quien Jesús amaba. Aquele que reclinava o peito na Aquel cabeça que de Jesus. recostaba la cabeza en el pecho. E aí Pedro pergunta no verso de número 21. Y allí en el verso 21 E Pedro quanto a pregunta, este? ¿y este Señor? Sabe o que Pedro está dizendo? Como é que ele vai morrer?
Y Pedro está diciendo, oye, tú dijiste cómo morir, cómo E se olha va a a morir. resposta de Jesus. Y mire la Se eu respuesta de quero que ele Jesús. permaneça até que eu Si venha, yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, que te importa? ¿qué te importa? Sabe, por causa desse texto, ¿Sabe? Por causa de este texto, aquela geração esta generación tinha uma expectativa. tenía una expectativa. Jesus vai voltar Jesús va a volver enquanto ele estiver vivo. mientras Juan esté vivo. Agora ele sabia que iria morrer. Pero ahora él sabía que iría a morir. E olha a maturidade do apóstolo. Y mire la madurez del apóstol. Querido, eu fico imaginando Querido, yo me quedo imaginando o povo chegando a João el pueblo llegando a Juan e perguntando como é que foi andar com Jesus. y preguntando cómo es que fue andar con Jesús. Como é que foi ver paralíticos andar, Cómo es que fue ver a paralíticos andar, cegos enxergar, ciegos veren, mudos falar. mudos hablar. Quando ele entrou em Cuando Jerusalém él entró en montado no Jerusalén jumento, montado en un eles burro, perguntavam ellos preguntaron com entusiasmo, con entusiasmo, porque eles queriam saber quem porque era ellos querían Jesus. saber quién era Eles Jesús. queriam compreender Ellos sabían Cristo. comprender eso. E eles sabiam a intimidade que João tinha. Ellos sabían la intimidad que Juan tenía. Agora, querido, Ahora, querido, João está sabendo que Juan vai está embora. sabiendo que va a irse. E é por isso que ele escreve esse Y es por evangelho. eso que él escribe este evangelio. E este evangelho foi escrito Y este evangelio fue escrito para a geração que não conheceu ele pessoalmente, para una generación que no lo conoció personalmente, mas crê na sua pero manifestação, que cree en su manifestación pelo poder da sua por el palavra. poder de su palabra. E eu quero dizer que nesta noite Y yo quiero decirte en esta noche, nós estamos diante de um desafio. nosotros estamos frente a un desafío. Nós somos Nosotros somos a última igreja la última iglesia antes antes de uma apostasia de una generalizada. apostasía generalizada. É um desafio Es un desafío para esta geração para esta generación. continuar crendo Seguir creyendo no poder en dessa el palavra. poder de esta palabra. É esta Es palavra. esta palabra. Aleluya. Oh, glória ao nome de Gloria al nombre de Jesus. Jesús. Isso é um desafio, Esto es un desafío porque tudo que sustenta porque todo lo que sostiene é a palavra. es la palabra. E eu quero dizer para você Yo quiero decir a usted que nesta que en noite esta noche Deus te trouxe neste Dios te lugar trajo en este lugar para que ressuscitar para resucitar a tua fé tu fe na palavra. en la palabra. A palavra dele La palabra de Él é maior do que a do juiz. es más grande que A do juiz la del juez. é mais forte do que a do médico, Es más fuerte que la del doctor. porque o médico pode detectar enfermidades pela tua genética, Porque el médico puede detectar enfermedades por tu genética. mas ele tem poder sobre a genética. Pero Jesús tiene poder sobre la genética. O poder dele é tão grande El sobre a poder de palavra Él es tan grande sobre la que ele tem palabra poder sobre a que matéria. Él tiene poder sobre la Ele materia. transmuta a matéria, ele Él transforma a transforma matéria. la materia. Esse poder está liberado sobre Ese nós. poder está liberado sobre Ele tem poder nosotros. sobre os elementos da Él tiene poder natureza. sobre los elementos Ele de la tem poder naturaleza. sobre a morte. Él tiene poder sobre la muerte. E nós não o vimos, Y nosotros oímos. nós não o tocamos, Nosotros no lo hemos visto. no mas lo somos tocamos, pero bem-aventurados somos felices, porque bienaventurados. cremos porque que Ele é creemos que poderoso. Él es poderoso. E nessa noite, Y en esta noche, sobre o poder dessa palavra, sobre el poder de esta palabra, Ele quer operar milagres na Él tua quiere operar existência. milagros. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Pedro pescou a noite toda Pedro pensó la noche toda. e não pegou nada. Pedro pescó toda la noche y no tomó nada. Jesus tomou o barco de Pedro emprestado, Jesús tomó el barco de Pedro prestado. pregou para a multidão. Preguntó a la multitud. E ele disse: Pedro, vai em alto mar e lança a tua rede. Y él dijo, Pedro, ve al alta mar E lança a tua y rede. lanza tu red. E Pedro disse: eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Y Pedro dijo, yo pesqué toda la noche, pero no tomé nada. Mas segundo a tua palavra, Pero según tu palabra, eu vou lançar a rede. yo voy a lanzarla. E Pedro pegou tanto peixe Y Pedro pescó tanto que ele teve que chamar barcos para encher de que tuvo peixe, que llamar a barcos para porque o llenar de barco dele pescados, estava afundando de tanto porque peixe. el barco estaba hundiéndose. Aleluya. Aleluya.
Pedro viu Jesus andando sobre o mar. Pedro vio a Jesús andando sobre el mar. E ele disse: Tu és mesmo, Senhor, deixa eu ir ter contigo. Y él dijo, si tú eres el Señor, déjame ir contigo. Jesus olhou para Pedro e disse: Vem, Pedro. Jesús miró a Pedro y dijo, ven, Pedro. E Pedro andou sobre o mar, Y Pedro andó sobre el mar. porque ele creu na palavra. Porque él creyó en la palabra. Jesus foi cobrado impostos aos discípulos. Jesús fue a cobrar los impuestos a los discípulos. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, vai lá, joga o anzol, pega o peixe, primeiro que subir, tem o dinheiro, paga o teu Jesús le imposto dijo, e o Pedro, meu. vaya allá, coge el anzuelo, saca todo, y lo primero que cojas, eso ve y paga los impuestos. Pedro acreditou na palavra Pedro creyó en la palabra e ele pescou o peixe y él tomó el e pescado pagou o seu imposto e o imposto de y pagó el Jesus. impuesto de él y de Jesús. Sabe o que eu quero dizer, ¿Sabe qué queridos? quiero decir, queridos? Quando nós nos movemos por Cuando essa palavra, nosotros nos movemos por la palabra, coisas cosas extraordinárias extraordinarias acontecem. ocurren. Urabacan, Juremaia. Aleluya. E o apóstolo Paulo escreveu: Y el apóstol Pablo escribió, a fé vem pelo ouvir la fe viene por el oír e ouvir essa palavra. y el oír por la palabra. Querido, nós precisamos Queridos, nosotros necesitamos começar a nos mover pela palavra. comenzar a movernos por la palabra. Um dia um pastor chegou até mim e disse: Un día un pastor llegó hacia mí y me dijo, nunca vai te faltar pão, nunca te va a faltar pan, nunca vai te faltar vestes, nunca te va a faltar vestidura, nunca vai te faltar nada, nunca te va a faltar nada, porque tudo que um homem precisa, porque todo lo que el hombre necesita, você tem a palavra. usted tiene la palabra. A primeira mensagem que eu recebi, El primer mensaje que yo recibí, quando eu comecei a pregar a palavra, cuando empecé a predicar la palabra, todo trêmulo, todo tembloroso, um pastor olhou para mim un pastor me miró e leu Josué 1:9. y él leyó Josué 1:9. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. No se aparte de tu boca el libro de esta ley. Medita nele de dia e de Medita en noite. él de día y de noche. E aquele pastor olhou para mim Y aquel pastor me miró a mí e ele disse: o Senhor vai te colocar y él dijo, el Señor te va a poner diante de grandes autoridades. frente a grandes O autoridades. Senhor vai fazer coisas El grandes na Señor va tua a hacer vida cosas grandes en tu vida pelo poder da por el palavra. poder de la palabra. Eu já estive diante do presidente do Brasil, Yo estuve frente al presidente de Brasil, presidente Bolsonaro, presidente Bolsonaro, 2 vezes, 2 veces, entregando uma mensagem de Deus para ele. entregando un mensaje del Señor. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? A palavra. Por la palabra. Quando você se move pela palavra, Cuando usted se mueve por la palabra, quando você crê na cuando palavra, usted cree en la palabra, o céu trabalha el pela tua cielo vida. trabaja. Você não viu Jesus, Usted no vio a Jesús, você não tocou nele, usted tampoco le tocó, mas você está sendo movido pela palavra pero usted está siendo movido por la e palabra. pelo poder da Y por palavra. el poder de la palabra, Coisas cosas sobrenaturais poderosas, sobrenaturales, vão acontecer. van a acontecer. Fique de pé nessa noite. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Eu quero dizer algo para a casa Emanuel. Yo quiero decir algo acá, hermano. Guarde essa palavra. Guarda esta palabra. Vocês estão começando a falar Ustedes están empezando a hablar e esta fala y esta habla, liberada pelo céu esta palabra liberada por el cielo, vai gerar coisas sobrenaturais em va a Guayaquil. producir poder sobrenatural en Guayaquil. Vai ressuscitar famílias. Va a resucitar familias. Vai libertar traficantes. Va a liberar Vai ressuscitar a empresários. resucitar empresarios. Vai abrir empresas. Abrir empresas. Vai nascer Va a nacer novo tempo un nuevo tiempo para muitas para pessoas muchas personas pela palavra por la palabra que vai ser liberada que va a nesse ser altar. liberada en este altar. A palavra. La palabra. Quando nós aprendemos a falar a Cuando palavra, aprendemos a hablar la a palabra, viver a a vivir palavra, la palabra, a maturidade se la manifesta. madurez se manifiesta. Não é qualquer coisa que vai nos mover. No es cualquier cosa que te Não va é a mover. qualquer coisa que vai nos deslumbrar. No es cualquier cosa que te va a Não é deslumbrar. qualquer falso profeta que vai ter voz. No es falso profeta cualquiera Porque que va a a tener palavra voz. elimina o Porque la veneno. palabra, Arabacanduremaia. A palavra elimina o veneno. la palabra elimina el veneno. Aleluia. Gloria a Dios. Nesta noite, En esta noche, a palavra quer dar vida abundante para la palabra você. quiere dar vida abundante. Foi João que escreveu: o ladrão vem
Fue Juan que escribió: el ladrón viene senão a matar, roubar e destruir. sino a hurtar, a matar y a destruir. Mas eu vim para vos dar vida, Pero yo vine a darnos vida e vida com y vida abundância. con abundancia. Jesus quer te dar vida abundante. Jesús te quiere dar vida abundante. E eu gostaria de perguntar nessa noite, Yo quería preguntar en esta se noche tem alguma alma si hay alguna alma que está distanciada que do está corpo de Cristo, distanciada del cuerpo de Cristo, que nunca aceitou a Jesus. que nunca ha aceptado a Jesús. Você é bem-aventurado Usted es bienaventurado por estar aqui nessa por noite. estar aquí en esta noche. E o céu quer te abraçar Y el cielo te quiere abrazar pelo poder dessa palavra. por el poder de esa palabra. Se renda hoje. Cimienta hoy. Não resista à voz do Espírito No resista la voz del Espíritu que está te dizendo: que te está diciendo: dai-me, filho meu, oh hijo mío, o teu coração. dame tu corazón. Torna-te para a minha Vuélvete presença, a mi presencia, porque sou eu porque soy yo que perdoo os teus que perdono pecados. tus pecados. Cadê a primeira alma para ¿Dónde está Jesus la primera nessa alma noite? para Jesús? Jesus te trouxe aqui porque quer te salvar. Jesús te trajo porque quiere salvarte. Ele quer te libertar. Él quiere libertar tu vida. Tem alguém para Cristo nessa Hay noite? alguien para Cristo en esta A noche. palavra diz: La palabra dice: não endureça o teu no coração. endurezca tu corazón. Quando ouvires a voz do Espírito Cuando Santo, oíres la voz del Espíritu Santo, Ele quer te salvar. Él quiere salvar. Ele quer te libertar. Él quiere libertar. Ele quer te transformar. Él quiere transformar. Ele quer te dar vida Él quiere darte abundante. vida abundante. Tem alguém para Jesus? Hay alguien para Jesús. Eu vou aguardar você Yo voy a esperar por usted por 1 minuto. por un minuto. Feche seus olhos, Cierre igreja. sus ojos, iglesia. Senhor, quebra as cadeias Señor, agora. quiebra las cadenas ahora. Alma cansada, Alma cansada, vem para o altar. ven para el altar. Jesus está te Jesús chamando. te está llamando. Jesus está te Jesús chamando. te está llamando. Jesus está te chamando. Jesús te está llamando. Assim como ele foi ao encontro de Pedro, Así como él fue al encuentro de Pedro, ele está aqui ao teu encontro. él está aquí ahora a tu encuentro. Eu não te chamei para pegar peixe. Yo no te he llamado para Eu te chamei para ser pescado. pescadores de Yo te he homens. llamado para ser pescador Jesus de quer hombres. ressuscitar teu Jesús quiere ministério. resucitar tu ministerio. Venha, filho pródigo, Ven, hijo pródigo, para os braços de para los Jesus. brazos de Jesús. Venha sem demora. Venga sin demora. Hoje é a tua noite. Hoy es tu noche. Jesus quer tocar em você. Jesús quiere tocarte. Tem alguém para Jesus? Hay alguien para Cristo. Eu quero orar por você. Yo quiero orar por usted. Eu quero orar por Yo milagres. quiero orar por milagros. Você que está aqui hoje, Usted que está aquí esta noche. oh glória, está vindo aqui almas Glória. para Cristo. Esta es una Diga alma glória a para Cristo. Jesus. Diga gloria a Jesús. Porque está chorando. Porque está llorando. Isso é uma conversão Eso es genuína. una conversión genuina. Quando há lágrimas nos Cuando olhos, existen lágrimas en los ojos. é quando o nosso coração está aberto Es cuando nuestro corazón está abierto para se reconciliar com o para céu. reconciliar con el cielo. Não perca essa No pierda oportunidade. esa oportunidad. São duas almas Son dos preciosas. almas preciosas. Só por essas almas Solo por estas almas. já valeu todo esse Ya trabalho. valió apenas Já todo valeu ese a pena trabajo. nós ter atravessado as fronteiras do Ya Brasil, valió la pena usted haber para atravesado estar las no fronteras del Equador. Brasil, para estar en Ecuador. porque nós estamos provocando uma festa no céu Porque agora. estamos ahora poniendo una fiesta en A los única cielos. coisa que movimenta La o única céu cosa que movimenta é el cielo pecadores se es pecador arrependendo. que se arrepiente. Urabacande, uremaia. Não perca essa oportunidade. No pierda esta oportunidad. Se renda a Jesus agora. Ríndase a Jesús ahora. Aleluia. Amanhã pode ser tarde demais. Mañana puede ser muy tarde. O dia do milagre é El día del agora. milagro es ahora. La iglesia Eu ahora. quero orar pela tua alma. Quiero orar por tu alma. Filho pródigo, Hijo pródigo. tem veste branca, Ven, ten vestiduras tem anel blancas. pro teu dedo, Ven, pon el anillo en tu anillo tem en tu as dedo. vestes, tem sandália pro teu pé. Hay sandalias para tus pies. E há uma festa preparada Y hay para o una teu fiesta preparada retorno. para tu regreso. Hoje é o teu dia. Hoy es tu día. Amanhã pode ser tarde Mañana puede demais. ser tarde. Hoje é o teu dia. Hoy es tu día. Hoje é o dia Hoy aceitável. es el día aceptable.
desagradable. Saia da onde você está. Sal de donde está usted. Feche os olhos, Cierra igreja. los ojos, iglesia. Senhor, quebra as Señor, cadeias quiebra agora. las cadenas ahora. Quebra os grilhões Quiebra agora. los grilletes ahora. Seja livre, venha para o altar. Sea libre y venga para acá. Filho pródigo, venha para o altar. Pródigo, venga al altar. Pecador, venha para os braços de Jesus. Pecador, ven para los brazos de Jesús. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Eu quero orar por você. Quiero orar por usted. Nós estamos em 1, 2, 3, 4. É pastor também? De amarelo? Sí, pastor. 5 pastores. Eu gostaria que os pastores viessem aqui. Pasen Todos os pastores. Pode vir aqui no altar. Puede venir aquí al altar. Nós vamos impor as mãos sobre você que Vamos precisa de a milagre. poner las manos sobre Está ustedes vindo para mais que almas reciban para un milagro. Jesus ali. Que hay almas, un alma Aleluia. más para Jesús. Pode vir para o altar. Venga para Você el altar. que está enfermo. Usted que está enfermo, Você que está com dores no corpo. usted que tiene dolores en su cuerpo, Você que está com insônia. usted que está con insomnio, Você que está sofrendo. usted que está sufriendo, Que está precisando de uma ação y sobrenatural do está céu. necesitando una acción sobrenatural del Nós, cielo. como ministros do Senhor, Nosotros como ministros del Señor, nós vamos ministrar milagres vamos a sobre a sua ministrar vida. milagros sobre su vida. Porque nós estamos movidos pelo Porque poder da somos movidos palavra. por el poder de la palabra. Então você está sendo desafiado pelo Entonces usted Espírito está siendo desafiado por el para Espíritu milagres nessa noite. para milagros en esta O mesmo Jesus el mismo Jesús que operou todos os milagres que operó todos los pelo milagros poder da por palavra el poder de la palabra. é o Cristo que está aqui hoje Es el Cristo que está aquí e vai hoy. operar milagres Va a operar milagros pelo poder da por palavra. el poder de su palabra. Pastor, eu estou aqui, mas eu preciso de um milagre lá na minha casa. Pastor, yo estoy aquí, pero necesito un milagro en mi casa. Faça como o centurião. Habla como el centurión. Basta uma palavra. Basta una palabra. O meu servo vai ficar Y mi curado. siervo quedará O meu curado. filho vai ser Mi liberto. hijo será libertado. A minha família vai ser Mi familia va a ser transformada. transformada. Venha para o altar. Venga para el altar. Esse ambiente foi Este consagrado. ambiente fue consagrado. Existe oração. Yo hice oración. Existe jejum. Existe. Esse ambiente foi Ese preparado ambiente fue preparado para sobrenatural, para los hombres, para milagres. para milagros. Este ambiente está carregado Está de cargado poder de do poder céu. del cielo. E milagres vão acontecer. Milagros ocurrirán. Orebacando remaia. Querido, você precisa de milagre. Querido, tú necesitas milagros. Eu não vou insistir. Yo no voy a insistir. A oportunidade passa. La oportunidad pasa. Aleluia. Não sei quando você vai ter outra oportunidade como Usted essa. va a tener, no sé cuándo va a tener otra oportunidad. Você como esta. precisa de uma cura. Usted necesita de una cura. Você precisa de uma transformação necesita de una na tua transformación família. en su familia. Venha para o altar. Venga para el altar. Nós vamos orar pela sua Nosotros vida. vamos a orar por su vida. Agora. Ahora. Glória a Deus. Corre al Señor. Glória a Deus. Gloria a Dios. 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 A fé é compartilhada. La fe es compartida. Quando você estuda sobre milagres, Cuando se habla sobre milagros, você entende que muitas pessoas alcançaram milagres usted entiende que muchas personas alcanzaron milagros pela fé dos por outros. la fe de otros. Veja que a mulher cananeia Mire que la mujer cananea foi até Jesus orar pela sua filha fue hasta Jesús para que orara por su hija. e a sua filha foi curada. Y su hija fue curada. O pai do filho lunático El padre del hijo lunático foi orar pelo seu fue filho orar por su hijo e o seu filho foi y liberto. fue liberto. Su O hijo. centurião El centurión foi interceder pelo seu fue servo interceder por su siervo. e o servo Y recebeu el siervo milagre. recibió milagro. Sabe o que é isso? ¿Sabe qué es esto? A fé La compartilhada fe compartida pelo poder da por el palavra. poder de la palabra. Milagres vão ser liberados Milagros serán liberados. a quilômetros desse lugar. Kilómetros de este Pelo lugar. poder da Por el poder palavra. de la palabra. Não existe No existe distância. distancia. Não existe No limite existe para límite sobrenatural para el acontecer. sobrenatural ocurrir. Urabacando remaia. Você que ficou aí atrás, feche seus olhos. Usted que quedó atrás, cierre sus ojos. Ah, Espírito de Deus. Gloria. Alabacando remaia, Kelly Jovia.
Pastores, façam o que o Espírito Santo mandar. Se mandar sair daqui e lá atrás buscar alguém, vá lá orar por Pastores, alguém. hagan lo que el Espíritu Santo haga. Faça o que o Espírito Tiene que está moverse mandando. por el salón, muévase. Nós estamos debaixo da Obedece al palavra. Espíritu Santo. Nós não estamos aqui atrás de sinais. Hay una Mas a unción. palavra garante sinais. La palabra A palavra garante o La palabra sobrenatural. garantiza A palavra está La palabra liberada. está liberada. Sinais acompanharão os que creem. Toma tu palabra. Demônios serão expelidos. Enfermos serão curados. Enfermos serán sanados. Falaremos novas línguas. Hablando nuevas lenguas. Pelo poder da Por el palavra. poder de la palabra. Os sinais seguirão. Y los señales Os seguirán. sinais acompanharão. Las señales acompañarán Todos os que creem. a todos los que Todos creen. os que creem. Todos los que Pelo creen. poder da palavra. Poder de la palabra. O Senhor está operando. El Señor está operando. Alabacando remaia. Erabacando remaia. Arabacando remanahastia. Você não vai voltar para casa carregado, você vai voltar para casa liberto. Você vai voltar para casa cheio de fé, Se va a regresar cheio de a casa alegria, dependiente, cheio de poder, lleno de cheio poder, de autoridade, lleno de autoridad, movido pela palavra. movido O por la palabra, Espírito por está el Espíritu Santo de ressuscitando. Dios. O Espírito El está Espírito ressuscitando. A fé Está dando la fe pela palavra. por la palabra. Oh Pai, Oh Padre, eu quero colocar as almas que estão se reconciliando. quiero poner las almas que se están reconciliando. Perdoa seus pecados. Perdona sus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Ó Deus, que toda prisão Oh espiritual, Dios, que toda cautividad que espiritual, todas as cadeias todas las espirituais cadenas espirituales sejam quebradas sean agora. quebradas ahora. Que essas almas sejam livres Que estas almas sean libres de toda a condenação de do toda pecado, condenación, de todo de juízo. todo juicio. Lava as suas vidas o sangue do Lava Cordeiro. sus vidas en la sangre del Lava as suas vidas o sangue do Lava sus Cordeiro. vidas en la sangre del E que a partir de agora, Y a Senhor, partir de ahora, Señor, tudo novo se faça. tudo nuevo empiece. Tudo novo se faça. Tudo nuevo se haga. Aleluia. Você que está aí atrás, Usted que está ahí atrás, coloca a mão sobre a sua cabeça. Pode ponga la colocar mano você sobre mesmo. su cabeza. Feche seus olhos. Cierre sus ojos. Aleluia. Aleluya. O Senhor te trouxe aqui com um propósito. El Señor te trajo con un propósito. Você está debaixo de uma atmosfera de milagres. Usted está bajo una atmósfera de milagro. E eu profetizo sobre a tua existência Yo agora. profetizo sobre tu existencia ahora. Novo de Deus. Un nuevo de Dios. Tempo novo na presença Tiempo de Deus. nuevo en la presencia de Dios. Tempo de experiências. Tiempo de experiencia. Tempo que você vai se mover Un tiempo que te vas a mover pelo poder da por el palavra. poder de la palabra. Você vai ver coisas Usted va a sobrenaturais. ver cosas sobrenaturales. Você vai ouvir o céu. Usted va a oír los cielos. Você vai começar a entender Usted va a empezar a entender a dimensão do la sobrenatural. dimensión de lo sobrenatural. O Senhor quer te tirar do raso. El Señor quiere sacarte E o de la Senhor quer te levar às águas quiere llevarte a profundas. aguas profundas. O Senhor quer te mostrar coisas grandes, Quiere mostrarte coisas ocultas, cosas ocultas que talvez você jamais imaginaria jamás compreender. pudiera imaginar O comprender. Espírito El irá te Espíritu revelar. irá revelar. O Espírito El irá se Espíritu irá manifestar. manifestarse. O teu ministério Y Dios de vai misterio provar um tempo va a probar en el tiempo de muito poder de mucho poder pela palavra. por la palabra. Pela Por la palavra. palabra. Pela Por la palavra. palabra. Senhor, em nome de Señor, en el Jesus, nombre de Jesús. ressuscita. Resucita. Ressuscita Resucita. o teu povo. Tu pueblo. O teu povo pueblo. que não crê, Que não crê. que não entende Que não mais entende mais. a voz do céu. A voz del cielo. Ressuscita. Resucita. Ressuscita Ressuscita. a vida La vida espiritual. espiritual. Nessa En noite, esta noche. o Senhor está liberando El milagres. Señor está creando Da milagros. planta do pé ao alto da cabeça De agora. la planta de tu pie Fique com a tu mão cabeza sobre a ahora. cabeça. Con la mano sobre Dores tu cabeza. crônicas na junta, nos ossos, na Cada coluna. parte de tus huesos, la Eu columna. estou te dando uma ordem, enfermidade. Esse corpo não é templo de cuerpo enfermidade. no es templo de enfermedad. O teu corpo é templo Tu do cuerpo es templo del Espírito. Espíritu.
O teu corpo é Tu templo cuerpo do es templo del Espírito. Espíritu. Câncer, este corpo não te pertence. Satanás, este cuerpo no te pertenece. Veias entupidas no coração. Venas en tu Agora. corazón ahora. Enfermidade Enfermedades na mente. en la mente. Dores crônicas de Dolores cabeça. crónicas de Dores cabeza. crônicas do Dolores corpo. crónicas del cuerpo. Insônia. Insônia. Enfermidade da Enfermedades en el alma. alma. Depressão. Depresión. Ansiedade. Ansiedad. Ouça a voz do céu. Escucha la voz del cielo. Esta alma não te Esta alma no te pertence. pertenece. Esta alma Esta não te alma no te pertence. pertenece. Esta alma Esta foi alma foi comprada comprada pelo sangue con la de sangre de Jesus. Larga esta alma. Suelta esta alma. Larga esse Suelta este corpo. cuerpo. Seja livre. Sea libre. Seja livre. Sea libre. Seja livre. Sea libre. Seja curado. Sea curado. Seja liberto. Sea liberado. Pelo poder. Por el poder do nome. del nombre. Que está acima. Que está de arriba todo nome. de todo nombre. Não resista à enfermidade. resista. Eu estou orando. Yo te estoy orando. No nome. En el nombre. Que todo joelho Que todo rodilla que vai se dobrar se doblará no céu, en el cielo, na terra, en la tierra, e debaixo da y bajo la tierra. toda língua Lengua vai ter que va a tener que confessar confesar que Jesus Cristo que Jesucristo é o Senhor. es el Señor. É no nome dele. Es en el nombre de Él. Saia Salga. agora. Ahora A última oração. la última oración. Estenda a mão em direção à sua casa, Extienda la mano en dirección a su casa, em direção ao teu lar. en dirección a tu hogar. Orebacando remaia. Haverá libertação em famílias inteiras. Habrá libertad. Você está debaixo da palavra. Usted está bajo la palabra. E você vai fazer um ato Y profético. usted va a hacer un acto profético. Quando você colocar o teu pé dentro da tua casa, Cuando usted pusiere su pie dentro você de tu vai casa, dizer o que Josué disse: usted va a vivir lo que Josué dijo. eu e a minha casa Yo y mi casa vamos servir ao Senhor. serviremos a Dios. Quando você colocar teu pé dentro da tua Cuando usted casa, pusiere tu pie dentro você de tu vai casa, profetizar: usted va a profetizar. eu e minha casa Casa y yo serviremos serviremos ao Senhor. al Señor. O teu lar, Tu hogar, o teu casamento, Tu casamento, os teus tus filhos, hijos, o teu marido, esposo, a tua esposa, tu esposa será restaurado, será restaurada. será restaurado, Será restaurado pelo poder, por el poder da palavra, de la palabra. a palavra, Palabra. haverá Habrá libertação e liberación salvação y salvación em famílias en la vida, inteiras, en familias enteras, neste lugar. en este lugar. Orebacando remaia. Senhor, eu profetizo Señor, yo profetizo libertação libertad sobre os lares agora. sobre los hogares ahora. Toda opressão Toda diabólica, opresión diabólica, toda cegueira toda espiritual, ceguera espiritual, todo domínio das trevas, todo dominio de las tinieblas, espírito do vício, espíritu del da vicio, de la prostituição, prostitución, da divisão, de la división, do adultério, del adulterio, da de la fornicação, fornicación, todo espírito todo espíritu que está tentando dividir que está essa intentando casa. dividir esta casa. Essa casa foi comprada Esta com casa foi sangue. comprada com sangue. Essa casa tem marca de Esta casa sangue. tiene marca de Pega a tua bagagem sangue. Coge tu bagaje. e sai agora. Sai en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Querido, procure a dor no teu corpo. Querido, busca el dolor de tu cuerpo. Procura a dor no teu corpo. Busca el dolor que tenías en tu cuerpo. Aonde você estava sentindo dor, Donde usted tenía dolores, donde sentía usted procure dolor agora. en su cuerpo. Busque ahora. Ele operou milagres Porque nesse Él lugar. operó milagres esta noche. Ele operou milagres nesse lugar. Él operó milagros en este lugar. Ele operou milagres nesse lugar. Él operó milagros en este lugar. Verdadeiramente Ele está operando ainda. Verdaderamente aún está operando. Ele está agindo Está ainda. actuando aún. Urabacante, Uremaia. Pode procurar. Busque. A dor já foi embora. El dolor tiene que haberse O ido. sofrimento foi embora. El sufrimiento se fue. Ele está operando Él milagres. está operando milagros. É da planta do pé ao alto da De la cabeça. planta del pie hasta la Pode punta de la procurar a cabeza. dor nas costas. Busca el dolor en la Pode espalda. procurar o caroço. Busca, Pode procurar
busca, você está curada. usted está curado. Você está curado. Usted está curada. Em o nome de En Jesus. el nombre de Jesús. Dê uma salva de palmas para Cristo. Por favor, un aplauso para Cristo. Aleluia. Aleluya. Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet, indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9, Bradesco, Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. De 3 a 13 de junho, o pastor Carlos Cardoso e missionária Raquel Cardoso estiveram na floresta amazônica, Peru e Colômbia, com o projeto Arrependa-se. Lá, Deus apresentou o pastor Aminadeb e a missionária Zil, que estão lá há mais de 15 anos, fazendo missão nas tribos indígenas e nos ribeirinhos. Deus presenteou esse casal com o ministério Semear e com uma estrutura para retiros e eventos. E agora, um sonho de muitos anos de construir uma escola profética vai se tornar uma realidade, junto com o projeto Arrependa-se, onde iremos lutar para capacitar índios e irmãos para o evangelismo e missões aos povos não alcançados e nos ribeirinhos, tanto no Brasil, na Amazônia, Peru e Colômbia. Deus vai operar coisas grandes neste lugar e você pode fazer parte desta obra, nos ajudando com suas orações, contribuições, indo conosco fazer essa obra missionária.